Hoje no Brasil nós temos mais de 35 milhões de evangélicos. Pelo menos é o que o IBGE diz. 35 milhões de evangélicos. Só que, diante dessa notícia aqui, pelo menos eu tenho uma preocupação. 35, 40 milhões de brasileiros confessam ser evangélicos. Mas eu faço uma pergunta: o que tem atraído essa multidão para as igrejas? Qual é a motivação dessa multidão inteira estar indo para as igrejas? O que tem levado essa multidão para a igreja? Será que é por causa da pregação do verdadeiro evangelho ou é por causa da pregação de outro evangelho? Nós temos que buscar o evangelho de Deus, como nós lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 1. O evangelho de Deus. O evangelho de Deus, não o outro evangelho. Veja bem, se você estudar um pouco sobre os grandes avivamentos da história dos cristãos, você vai observar que quando uma nação era impactada pelo evangelho, consequentemente, o nível de violência, o índice de violência diminuía, a inadimplência no país diminuía, os problemas sociais também diminuíam, mas isso nós não estamos vendo nesse país, gente. Diz que o Brasil está crescendo e em 2020 o Brasil será, a religião predominante será a evangélica. Só que nós não estamos vendo essa mudança na vida do nosso país, nós não estamos vendo. Porque se o número de evangélicos tem crescido, então o índice de violência tem que abaixar. Então, os problemas sociais têm que abaixar. A inadimplência no país tem que abaixar, mas nós não estamos vendo isso. Isso significa uma coisa, que esse crescimento gospel, esse crescimento evangélico hoje no Brasil é sem fundamento bíblico. É um crescimento sem a exposição da Bíblia. Esse é o evangelho que nós estamos vendo por aí, irmãos. E tem muita gente sendo enganada. Muita gente sendo enganada. O número de evangélicos tem crescido, mas a nossa sociedade não tem mudado. Sabe por quê? Porque esse outro evangelho não prega o reino de Deus. Esse outro evangelho prega o reino do homem voltado para o homem. É um evangelho que se preocupa com o homem e com as suas necessidades e com seus problemas terrenos. Não se preocupa com salvação. Não se preocupa com isso. E nós temos que pregar o evangelho do reino de quem? Do homem ou de Deus? Qual foi a ordem de Jesus Cristo? Pregar o evangelho do reino de Deus, e não o reino do homem. Agora, sabe por quê? O número de evangélicos no país tem crescido, porém a sociedade continua de mal a pior. É porque a igreja não tem cumprido com o papel dela. E qual é o papel da igreja? Ser sal da terra e luz do mundo.